Jogo que foi um verdadeiro teste para cardíacos. Talvez a maior virada da história do Palmeiras, um dos 5 maiores jogos em termos de roteiro da história do Palmeiras. Do Botafogo, um dos mais trágicos e talvez o mais trágico de sua história, sem dúvida alguma. Porque o roteiro dentro de campo foi algo insano, né? Talvez nem se juntasse Martin Scorsese, Spielberg, os maiores gênios da história do cinema, os grandes diretores, teriam escrito um roteiro tão imprevisível como foi essa vitória por 4-3 do Palmeiras para cima da equipe do Botafogo. Resumo do primeiro tempo foi um amasso do Botafogo, uma aula de futebol. O Botafogo destruiu o Palmeiras, o Botafogo humilhou o Palmeiras, o Botafogo fez o que quis e virou o primeiro tempo com a faixa de campeão brasileiro. Porque se termina 3-0 para o Botafogo, ou um resultado até melhor, é claro que o Botafogo, tirando de cena o Palmeiras da corrida do campeonato, voltaria aos trilhos e, lógico, né, para terminar a temporada com esse título. Não foi o que aconteceu, né? Palmeiras que parecia um time de bêbado de churrasco. Era esse o retrato. O time não fez absolutamente nada em campo. Vitor Sá deitou, Tiquinho, todo mundo. Marlon Freitas, Tietê jogando muita bola. Sabe, time de bêbado de churrasco, né? Aqueles caras no fim do ano lá, batendo cabeça, sem posicionamento. Nada. O Palmeiras era isso contra, sei lá, uma máquina de fazer gols, um Barcelona do Guardiola. Era esse o duelo do primeiro tempo. E o duelo do segundo tempo foi o inverso. O Palmeiras pega o espírito, parece que sugou a alma do Botafogo. E o Botafogo simplesmente voltou a ser esse Botafogo que a gente tem acompanhado nas últimas rodadas. Apático, com a torcida jogando contra, o time sem cabeça. E o Palmeiras com um diferencial que hoje merece, esse sim, todos os elogios por tudo que tem feito, que é o garoto Endrick, né? Um jogador muito diferente, não à toa foi vendido por tanto e tanto valor para a equipe do Real Madrid, ainda fica no Palmeiras até o meio da temporada, e ele para mim foi o grande responsável por esse resultado. Matou no peito, como ele, depois do primeiro gol marcado do 3-1, dizendo, dá a bola em mim que eu resolvo, e resolveu, né? Depois os gols foram saindo naturalmente, ele fez o segundo, Palmeiras fez o terceiro com o Flaco Lopes, improvável entrada do Flaco Lopes, o Palmeiras empata 3-3 e o 4-3 com o Murilo, que fez uma partidaça, um dos poucos que no primeiro tempo havia se salvado, junto com o Zé Rafael e o próprio Endrick, né? O Palmeiras como uma fênix que ressurge das cinzas e agora abre de vez a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Se vai ser campeão, claro, temos muitas rodadas e alguns jogos para acompanhar. Mas ele ganha uma casca e um corpo que mostra o porquê que esse time tem sido tão dominante recentemente. E o Botafogo provando da sua inocência, da sua falta de experiência. 4 técnicos no ano, um projeto que foi completamente bagunçado, destroçado com a saída do Luiz Castro, muito mal conduzido pelo John Textor, né, que falou pelos cotovelos antes do jogo, e agora talvez vai ter que ficar de bico calado depois da provocação ao Palmeiras pela vitória e pelo resultado vergonhoso para o Botafogo e colossal para a equipe do Palmeiras. E que depois de contratar um técnico ridículo como foi o Bruno Lage, aí agora efetivo interino, teve caçapa, uma bagunça toda, o Botafogo começa a dar sinais de que psicologicamente esse jogo pode mexer muito com o brio da equipe e colocar bastante em xeque a competição. Ainda acho que se o Botafogo for campeão vai ser muito com as calças na mão, como eu falei recentemente nos programas em que eu tenho participado. Mas acho que essa vitória, como foi no roteiro do Palmeiras, ele passa a ser, de novo, o grande favorito a conquistar o que pode ser, desta vez, o bicampeonato brasileiro na era dos pontos corridos. O primeiro bicampeonato brasileiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, com títulos em sequência. A ver o que vai acontecer. Que jogo maluco, que roteiro cinematográfico e, claro, para os palmeirenses, dos mais saborosos.